Nós estamos falando de AVC, o acidente vascular cerebral, e que tem aqui, Matão, na especialidade, muito mais do que um médico, atendendo um pesquisador do assunto. Entre os pacientes matonenses do AVC, o Dr. César Minelli, que é neurologista e pesquisador, como disse, do Hospital Carlos Fernando Manzoni, que está no estúdio com a gente. Dr. César, muito bom dia. Muito bom dia, Daércio, a todos os telespectadores do Jornal Saudades. É um prazer mais uma vez estar aqui. Prazer é nosso em recebê-lo. O AVC sempre acometeu na mesma proporção de hoje em dia, por exemplo, há décadas passadas, ou não? A situação é a mesma de outros tempos? De uma maneira geral, no Brasil e algumas partes do mundo, a incidência de AVC está até diminuindo. Tá? Isso por causa, isso na população geral. Isso por causa do melhor controle dos fatores de risco. Mas na população jovem está aumentando. Os jovens estão aumentando. Mesmo? Nisso a gente coloca aí jovem até 40 anos, né? 40, 50 anos mais ou menos. E isso se atribui aos fatores que normalmente a gente vê no adulto, mas a gente está tendo uma incidência maior de pressão mal controlada, diabetes mal controlado no jovem. Então, se você pegar a população geral, tá? A gente vê uma incidência, uma tendência de queda, né? Mas se você pegar uma população mais jovem, tá? Isso está aumentando. Já foi bem demonstrado no estudo brasileiro em Joinville, e isso é uma preocupação de saúde pública, né? Porque são fatores evitáveis. Uso de drogas, né? Faz a pessoa ter AVC também. Esse estresse do dia a dia que a gente está vivendo, né? Isso faz aumentar a incidência de AVC em jovem. Puxa, eu fiquei assustado com isso agora, né? AVC, para mim, sempre esteve associado à idade. Sim. Mas a maior idade. Nós temos um estudo aqui em Matão, que ele é desde 2015. Então, está fazendo 10 anos que todo paciente com AVC que chega no hospital vai para um banco de dados, né? Um registro. E nós começamos a estudar agora essa população, para saber justamente se essa é uma tendência que está ocorrendo aqui em Matão também. E tá? Então, nós estamos em estudo ainda, tá? A gente está fazendo uma análise estatística. Porque isso que o senhor disse aí dos jovens é uma estatística mundial? Em alguns países é mundial. No Brasil, numa cidade chamada Joinville, né, que tem características parecidas com a nossa, um estudo parecido com o nosso, eles já mostraram isso daí alguns anos atrás. Agora nós precisamos ver isso daqui, se está ocorrendo em Matão, né? Porque estando ocorrendo aqui em Matão, a gente vai ter que ter um controle maior dos fatores que estão associados ao AVC. Entre eles, principalmente, a pressão arterial elevada, né, que é a causa mais comum de AVC. Vamos lembrar aqui que AVC é o mesmo que, simploriamente, a gente diria que é o derrame cerebral. Muitos conhecem por esse nome, então é bom dizer isso, que aí eles vão acompanhar melhor aqui a nossa entrevista. Bom, então eu estou entendendo que, por exemplo, nós temos um estudo municipal de 10 anos dos casos de AVC, né? E o mundo também pesquisa. Há alguma diferença entre a nossa realidade aqui e o mundo, ou então o próprio Brasil, como isso se dá nessas outras cidades? Tem. Já tem um estudo antigo feito, mostrado há alguns anos aí. A incidência de AVC no Brasil ela não é tão ruim, ela está dentro da média. Tem países onde essa queda na incidência de AVC é muito mais fácil de ser observado, né, nos Estados Unidos, alguns países na Europa. Por outro lado, tem países a Rússia, por exemplo, né, a incidência de AVC é muito alta, está aumentando, tá? Países como a China também, tá? A incidência é mais alta que o Brasil, Mongólia, né? Aqui na América do Sul ela está numa posição intermediária, comparado com outros países, não é tão alta, mas não é tão baixa igual outros países que a gente vê aí. Então isso daí depende muito uma questão cultural, dos hábitos de vida, né? Não vamos esquecer que um dos fatores de risco para AVC é o tabagismo, né? E a gente viu uma queda nos últimos anos de tabagismo no Brasil muito acentuada, né? Então, assim, uns 20 anos atrás,
torno de 40% da população fumava, né? Hoje a gente tem 12% a 13% que está fumando, né? Já foi melhor, tá? Já foi melhor. Agora está subindo de novo. Mas, então, isso é um fator de risco que está muito presente em outros países, né? Na Turquia, por exemplo, mais de 50%, quase 60% da população toda fuma. Tá? E adicione a isso cigarro eletrônico aí, agora o cigarro eletrônico que está presente aí, né? Que apesar de todas as campanhas que faz, o pessoal continua fumando esses controles. O senhor falou do jovem, falou da pressão alta. Vamos lembrar que há uma diferença entre as gerações, o pessoal de mais idade e a moçada aí, né? Mesmo alguém que tem até 40 anos ou mais, que é a adoção da comida industrializada em grande quantidade, fast food e tudo mais, que prosperou muito aqui no Brasil. Isso, de certa forma, leva a essa hipertensão, por exemplo? Sim, esses alimentos ultraprocessados, que são chamados, né, de ultraprocessados, eles têm um alto teor de sódio, né? Esse alto teor de sódio faz a pressão subir, né? Inclusive, em crianças, né, a gente está começando, já está observando um aumento da pressão arterial em crianças e adolescentes, né? Crianças? Justamente por aumento da quantidade de sedentarismo, né? O pessoal hoje fica no celular, né? Muito tempo. Tem gente que vai na escola com o celular, certo que está sendo proibido usar agora, mas chega em casa não tem nenhuma restrição nem nada de uso do celular. Então, aquele hábito que a gente tinha quando era jovem, de jogar bola, brincar, correr, coisa e tal, não está tendo mais, né? Então a pessoa fica parada. Nem tem mais os campinhos de futebol, né, que nós tínhamos. Essa situação dos bons hábitos pode servir como prevenção? Sem dúvida, sem dúvida. Já está mais do que provado. E aí alimentar... Não, já está mais do que provado que uma dieta pobre em alimentos ultraprocessados, pobre em sódio, rica em vegetais, rica em frutas, né? Associada à atividade física, isso daí está bem claro que previne a ocorrência de AVC. Assim, mas muito claro, né? Isso daí se a gente implementasse uma política de saúde pública bem intensa na população, a gente consegue reduzir até 90% o número de AVCs. E você vê que a questão preventiva, ela vem na contramão do que está acontecendo, né? Que é cada vez mais ultraprocessados sendo consumidos, cada vez mais prática esportiva. Sim. E tela. Muita tela. E acrescente a isso a própria condição econômica brasileira. Ontem nós falávamos aqui que esse governo atual tem mesmo alguns números a seu favor na economia. Tem, não adianta contestar. Mas ele hoje paga o preço da baixa popularidade que tem percebido em função do preço dos alimentos. E aí eu caio nisso aí que o senhor está dizendo. Porque vi alguns estudos mostrando que o alimento industrializado ele não sofreu tanta majoração de preço nos últimos anos. Mas o melhor alimento, que é aquele natural, a verdura, o legume, a fruta e tudo mais, os preços explodiram ao ponto de o cidadão chegar no mercado e dizer, olha, eu compro, encho a barriga do meu filho e da família, com um troço industrializado mais barato, ou eu não vou ter condição de comer o alimento in natura. Isso é muito prejudicial. Ele é bem mais barato, né? O alimento industrializado dá aquela sensação de saciedade mais rápida. E o que fez essas frutas, legumes subirem e tudo, né? Uma das coisas foram essas alterações climáticas, né? Que muito sol, muita chuva, né? Fez com que a escassez de alimentos, né? Em alguns locais do país, fizesse o preço do alimento natural in natura, né, subir bastante e a pessoa tem que matar a fome de algum jeito, né? É isso mesmo. E tem muita exportação, né? Quem abastece o alimento natural no Brasil é, sobretudo, aquela agricultura familiar e do pequeno produtor. Os grandes estão muito dedicados à exportação, o que não é ruim, isso é bom para a economia brasileira. E não podemos também tirar de mira uma certa ganância, né?
Porque quando chega perto, por exemplo, da Páscoa, o tomate vai a 15 o quilo, a batata vai não sei quanto, aí passa a Páscoa sozinha, reduz um pouco. É oferta e procura regula o preço. Então. É isso que acaba complicando. Ontem eu estava no supermercado, uma senhora estava... Quanto está o quilo de tomate? O senhor enxerga ali para mim? Enxerga R$14,99. Ah, não tenho como levar. Entende? É o que você falou, já não tem como levar in natura. E é isso, mas, enfim, voltando aqui à questão do AVC, me assustou, inclusive, essa ocorrência em jovens, em pessoas tão jovens. Agora, doutor, explica uma coisa de AVC que eu não consigo entender. Porque o médico vai dizer que lá preventivamente você tem que ver como é que está. É carótida que chama? Carótida, A veia aqui. Ultrassom, a artéria, né? Através de um exame não invasivo, simples de fazer, você vê se está com obstrução ou não. Se o derrame é na área cerebral, eu fico intrigado com isso, porque disso depende, se tiver obstruído aqui, assim mesmo pode dar uma AVC, uma pressão lá em cima? Porque a carótida, ela leva sangue para o cérebro. Sim. Né? Então, o que acontece? Quando você tem uma obstrução na carótida, essa obstrução ela pode soltar, a gente chama de êmbolos, né? Como se fossem uns coágulos, que ele sobe e entope artérias que estão irrigando o cérebro. Então, falta fluxo de sangue, né? Em determinadas áreas do cérebro, que a gente chama de isquemia, e isso daí é o AVC, né? Quando a gente fala que é derrame, está incluído aí 2 tipos de AVC, o isquêmico, que é o mais frequente, 85% dos casos é isquêmico, que é esse quando entope a veia no cérebro, e hemorrágico, em torno de 15%, que rompe, tá? O estreitamento, o entupimento da carótida, ele é o mais importante para o AVC isquêmico, tá? Que é o mais frequente que a gente tem. Estamos falando aqui de tudo que pode acontecer, da prevenção que pode ser feita, mas vamos falar aqui da disponibilidade médica e de especialistas para atender isso. E eu faço então a seguinte pergunta: se esses números estão aumentando, aumenta também na mesma proporção o número de novos especialistas para atender, por exemplo, a rede pública na área na sua especialidade, por exemplo, de neurologia? Sim, a gente tem regiões aqui no estado, né, o próprio HC, que ele, se eu não me engano, em torno de 8 residentes por ano finalizam a residência em neurologia. Mas não é pouco? É aquém da demanda, né? Precisaria ter mais pessoas, né? Aqui em Matão nós temos uma coisa muito boa, que independente da presença ou não de neurologistas, existe uma telemedicina, né? Que o paciente, quando chega com AVC aqui em Matão, imediatamente ele se entra em contato, não precisa ser neurologista, especialista, se entra em contato com neurologistas especializados em AVC no Hospital das Clínicas e vai discutindo o caso para ver qual que é a melhor conduta, né? Porque nós temos, já faz algum tempo já, um remedinho que você passa para desobstruir onde está o entupimento, tá? Então, esse contato com o pessoal de Ribeirão, já temos aí, acho que 8 anos esse contato, e é até motivo de tese agora de uma pesquisadora que está fazendo uma tese junto com a gente, para ver os benefícios que ocorrem dessa telemedicina no AVC, tá? Em comparação com locais que não têm essa telemedicina, né? Ou com um período que não tinha essa telemedicina. Então, Matão tem essa vantagem, né, de ter brindado com essa oportunidade de ter essa equipe. Nós já temos 8 anos essa equipe aí. Ela consegue atender, por exemplo, a emergência? É uma equipe. É uma equipe que fica de plantão. Sim, tá? Mas ela consegue dar conta de uma emergência que chegar ao hospital, por exemplo? Sim, porque eles ficam de plantão à distância, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana. E se ele estivesse perto, não mudaria nada? Quer dizer, o atendimento tem a mesma qualidade, por exemplo? Entre o médico que atende presencialmente e esse à distância? A vantagem é que você vê especialistas em AVC. São pessoas que só estudam AVC, né? Então, tem uma diferença, por exemplo, no tempo, tá? Porque às vezes a gente está de plantão, mas não está de fácil acesso, né, na retaguarda.
E você tem um tempo para você fazer esse medicamento para desobstruir a artéria, que são 4 horas e meia, né? Desde o início do sintoma até a infusão do medicamento. Então, essa equipe estando de plantão agiliza muito esse tempo. E o benefício desse medicamento está diretamente condicionado ao tempo. Quanto antes fizer esse medicamento, a gente chama de trombolítico, né, o RTPA, o Teplase, né? Quanto antes você fizer esse medicamento, maior a chance do paciente evoluir com uma sequela menor chance de óbito. E indicado por esse médico à distância, por exemplo, o caso que está sendo atendido aqui terá alguém que pode administrar o remédio. Exatamente. Sempre. Sem Independente de não ter um neuro lá. Sem ser neurologista. Então, isso é uma vantagem muito grande, né? Isso está sendo disseminado para algumas cidades do Brasil. É a telemedicina que a gente fala, né? Hoje, por exemplo, se você faz um eletrocardiograma, a pessoa que está lá de plantão tem dificuldade para interpretar o exame, você manda o eletrocardiograma para um centro de referência, né? E a pessoa rapidamente dá o resultado para o médico que está lá para tomar conduta mesmo sem sendo cardiologista. Onde o médico se torna um neuro? Ele tem uma faculdade que é de especialidade, é isso? Você faz a sua formação como clínico geral e depois você faz a residência. No hospital. No hospital. Tá? Então, tem perto nosso aqui é Ribeirão Preto, que tem uma qualidade muito grande. Tá. Começar as perguntas? Vamos a elas, então. Perguntas dos ouvintes. A Rosana pergunta, doutor, se pode ser genético a questão do AVC, porque a avó dela faleceu de AVC, se ela corre risco maior ou menor. Assim, não é certeza que vai ter, mas a pessoa que tem AVC, história de AVC na família, ela tem um risco maior de ter AVC. Nesse estudo de registro que a gente tem desde 2015, 30% das pessoas que tiveram AVC, né, tem histórico familiar. Alguém da família já teve AVC em 30%. Então, não tem dúvida que tem E nós participamos do estudo que está vendo justamente isso daí, tá? A incidência, a análise genética de pacientes que já teve AVC, e nós estamos chamando agora os pacientes, os familiares dos pacientes para fazer a análise genética deles. Bastará um na família para formar esse histórico ou mais casos? Um na família já forma um histórico de AVC. Ok, valeu. Tem uma pergunta aqui também do Cláudio, interessante. Se o AVC é detectado precocemente, é maior a chance de recuperação total do paciente? Sim. Talvez nessas primeiras horas, como o doutor disse. Isso. Quanto mais cedo detectado, diagnosticado, mais cedo você começa o tratamento. Então, a chance de o paciente evoluir melhor, né, desde que identificado e começado a tratar, é maior, né? Aqui, minha cunhada está com o queixo adormecido, já faz 2 meses. Parece que ela tomou anestesia. Pode ser um pequeno derrame, um AVC ou algum nervo que possa ter se rompido? Então, o AVC, normalmente, a gente tem alguns sintomas conhecidos de AVC. E dormência no queixo não é um sintoma normal. Tem que ver se ela não teve alguma lesão de um nervo periférico, algum procedimento dentário que causou isso daí. Lembrando, né, que os sintomas do AVC, os principais são alteração na motricidade do braço e da perna, né? Então, um exame fácil que a gente fala para fazer é o SAMU, né? A sigla de SAMU. Então, você fala o paciente sorrir, né, para ver se tem algum desvio do rosto, entorta, né? Você fala o paciente deixar os braços esticados para ver se tem uma queda do braço, né? E a fala o paciente, então, sorria, os braços elevados, né? E música quando estivesse falando, e o de urgência, né? O de abraço, né? Para lembrar que tem que levantar os braços, né? E no final o de urgência corre para começar logo o tratamento. Dormência no queixo não é comum. Bom, aqui o Fernando Augusto, acho que é isso. Por que alguns pacientes se recuperam melhor que outros? É uma questão genética ou do atendimento ser mais rápido? É uma questão principalmente do tamanho do AVC e a localização dele, tá, né? Só para a gente ter uma ideia,
assim, um terço. Um terço vai evoluir bem, vai ficar praticamente sem sequela nenhuma, tá? Ou então uma sequela mínima que a pessoa consegue desempenhar suas atividades. Outro terço, ele fica com alguma dependência, né? Dependência para andar, dependência para se vestir. E o último terço são os pacientes que vão para óbito, falecem, né? Isso, óbito é uma taxa muito grande que nós temos no mundo e no Brasil, não é fato. 30% dos pacientes com AVC, no final de 3 meses, falecem. Puxa vida. Tá? Isso se mantém no final de um ano. Esses dados nós temos aqui de Matão e está de acordo com os dados mundiais. Doutor, nós falamos aqui de como é que se dá a doença, por quais razões. Tão importante quanto isso é dizer como prevenir isso, o AVC. Então, foi feito um estudo importante chamado Interstroke, se eu não me engano, acho que foram 15 países nesse estudo que viram os fatores que estavam associados com AVC. Desses fatores, se você controlar todos os fatores, você consegue uma redução de 90% do AVC numa comunidade. Esses fatores são, principal deles, a pressão arterial elevada, diabetes mal controlada, colesterol alto, tabagismo, sedentarismo, fatores emocionais, fatores, doenças cardíacas, né, principalmente uma arritmia chamada fibrilação atrial. Então, todos esses fatores, se você estiver bem, são fatores modificáveis que você consegue fazer, né? Você consegue, assim, não dá para mudar a genética da pessoa. Às vezes a pessoa tem uma predisposição para ter o AVC, não dá para você mudar a genética dela. Mas tá? Esses restantes você pode cuidar bem e diminuir a chance de ter um AVC. Nós falamos aqui, até antes de iniciar a entrevista, da questão da recuperação. Gostaria que o senhor abordasse esse tema. Então, a recuperação do AVC, como eu disse, é um terço. Né? Com relação à recuperação dos pacientes... Mas o médico sabe em que terço ele vai estar se encaixando, dependendo da evolução? Esse estudo que a gente publicou recentemente agora, há 2 semanas atrás, numa revista indexada, né, ele mostrou os fatores que estão, os achados que você tem nas primeiras 24 horas, 48 horas, que vão indicar se a pessoa vai evoluir para qual terço, se vai evoluir bem ou mal, né? A gente chama de fatores prognósticos isso daí. Então foi visto que idade avançada, sexo feminino, um tipo de AVC chamado hemorragia subaracnoide, alteração importante da fala, a pessoa não consegue falar nada e perda de força total do braço, tá? Que se mantém nas primeiras 48 horas. Isso daí são fatores de prognóstico ruim. São fatores que aumentam a chance do paciente não evoluir bem. Porque existe uma expectativa muito grande da família quando tem AVC, ela chega e pergunta, doutor, é grave? Tá? Se um desses fatores estão presentes, é grave. A chance do paciente ficar dependente ou evoluir para óbito é bem maior. Tá? Então, foi isso daí que mostrou os nossos estudos. Isso é importante para você ter uma ideia de como você vai conduzir esse paciente. Então, o paciente com um desses fatores que indicam que a mortalidade e a dependência vai ser alta, melhor colocar esse paciente numa UTI, tá? Ou numa enfermaria com cuidados maiores, do que deixar o paciente num ambiente sem uma supervisão adequada. Tá? É importante também com relação à família, né? Diz que, doutor, é grave, vai ficar sequela, não vai ficar sequela, tá? Então, esse estudo mostrou qual caminho o paciente tem uma chance maior para seguir. Né? Só para encerrar de minha parte, nós tivemos acesso a uma publicação da revista Newsweek, de um levantamento que foi feito em 2023 sobre os melhores hospitais do Brasil, e o Hospital de Matão está entre os 100 primeiros. Certo. Acho que isso no ranking? No ranking. Muito bom, acho que ele é liderado pelo Albert Einstein, né, sírio-libanês,
Mas o Carlos Fernando Malzone está, acho que na 95ª posição, se não me equivoco. Certo. Isso aí é confortante, né? Nossa, é muito bom isso da gente saber essa informação, né? Saber que nós estamos entre os top 100 do Brasil, né? Eu fiquei sabendo desse estudo aí. Uma das coisas que fazem o nosso hospital estar nessa posição são essas pesquisas que são realizadas, né? Quando é realizada a pesquisa dentro do hospital, aumenta a qualidade do atendimento, né, dentro do hospital. Que hoje nós estamos em atividade com 6 pesquisas, né, que estão em andamento. Então, a abordagem que você dá para o paciente, a abordagem que você dá para os demais profissionais de saúde, fazem melhorar a qualidade do atendimento dessa população. E isso pontua nessa avaliação que foi feita. Aí. No 95º, eu chequei o ranking aqui no 95º mesmo. O que no concerto de todos os hospitais é uma excelente posição, né? Doutor, muito obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço a vocês, todos os telespectadores. A entrevista foi muito interessante, acrescentou muito em conhecimento para todos vocês. Espero que vocês tenham gostado e duvido que não, porque é sempre bom a gente aprender, saber, né? Isso não tem preço, como a gente diz, né? E a gente carrega uma boa informação para o resto da vida. E sempre isso é possível a partir dos profissionais que vêm aqui para nos orientar, como fez hoje o doutor César Minelli, a quem agradeço. Bom dia, doutor. Bom dia, obrigado a todos.